Essa semana aconteceram duas coisas importantes e emblemáticas que significam grandes derrotas para o Sérgio Moro e para o bolsonarismo. Eu já vou falar disso, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve. É de graça, demora 1 segundo. E se você é contra o governo Bolsonaro, você quer fazer oposição, se inscreve no canal. Custa 1 segundo. Clica lá, inscrever. Se você é contra Sérgio Moro, se você é Lula livre, se você é tudo isso, se inscreve no canal e vem fortalecer a comunidade de esquerda no YouTube. E se inscreve nos outros canais de esquerda também. É de graça e não demora nem 1 segundo, então vai lá. E também aproveita e curte o vídeo. Agora vamos falar do que aconteceu que foi tão emblemático. O projeto anticrime, que era o projeto do Sérgio Moro, foi aprovado. Só que o Sérgio Moro sofreu várias derrotas. Por quê? Porque o projeto do Sérgio Moro, o que ele fez tanta propaganda e tudo mais, foi completamente, como dizem, desidratado. Murchou. Todos os pontos que o Sérgio Moro queria foram retirados. E pior, incluíram pontos que ele não queria, que ele não queria mesmo, que ele falava, caramba, me ferrei. Foram derrotas assim sucessivas do Sérgio Moro na Câmara dos Deputados, uma atrás da outra. E aí o que acontece? Teve um momento na votação em que aconteceu uma coisa, isso foi emblemático. O Rodrigo Maia, ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele conduz a sessão. O Rodrigo Maia, ele deixou a presidência, ele pode fazer isso, e ele desceu ao plenário para votar um dos destaques, ou seja, uma das partes da lei, que eles votam partes da lei por separado, antes de votar tudo. E o Rodrigo Maia desceu para votar um dos destaques. Isso é muito raro, por quê? Porque são mais de 500 deputados, dificilmente uma votação vai terminar, vai ganhar alguém ou perder por diferença de um voto. Então, o Rodrigo Maia, sendo presidente, ele nunca precisa votar. Ele não vota. Ele é presidente, ele só conduz a sessão. Ele faz as coisas dele, conduz a sessão e fim. Ele só vota quando tem que ser alguma coisa emblemática. Por quê? O projeto anticrime foi aprovado com 408 votos favoráveis. Então não precisava do voto do Rodrigo Maia. E ele sabia que não precisava e foram derrotas sucessivas para o Sérgio Moro. O projeto do Sérgio Moro foi completamente retirado. Lembre-se disso. Rodrigo Maia desceu e foi votar um destaque, ou seja, uma parte da lei, que dizia que todo processo tem que ter um juiz de audiência e um juiz que fica acima desse juiz, que é quem vai julgar. Veja bem, tem 2 juízes. 2. Eu vou dar um exemplo. No processo do Lula, o Sérgio Moro era o juiz. Ele conduzia as investigações e as audiências. Ele era extremamente parcial. Ele lia todas as petições, ele respondia as petições. Se o projeto anticrime já tivesse em vigor, o Sérgio Moro faz tudo isso, mas no final há um segundo juiz, é esse segundo juiz quem julga. E assim garante que o primeiro juiz, mesmo se ele for parcial, o segundo não vai ser. Claro que na Lava Jato tinha o Sérgio Moro, tinha a Copia e Cola, tem o Gebran, tem o Thompson Flores, o Paulo Silva, são todos assim, amigos. A Lava Jato foi um conluio muito grande, até com os procuradores e tudo mais. Mas, daqui para frente, vai haver 2 juízes. Isso já assegura que não haverá mais tanta parcialidade. A Lava Jato foi um caso à parte, mas veremos para frente como é que vai ser. Isso foi uma derrota muito grande. O Sérgio Moro não queria isso de jeito nenhum. O Sérgio Moro não queria isso. Imagina o juiz, no caso da Lava Jato, dos processos que eles estão conduzindo, o juiz começa a perder todo o poder. Porque vai ter um outro juiz que não tem nada a ver com o caso, que vai simplesmente pegar tudo, ler tudo, falar e julgar. E se esse juiz não tem nada a ver com o processo, eles não têm como, pelo menos a princípio, a gente não sabe como é que vai ser, mas fica muito mais difícil eles terem 2 juízes parciais. Pode ter um Sérgio Moro, uma Copia e Cola, pode ter 3 patetas ali no TRF4, mas ter um Sérgio Moro e pegar um outro juiz que não tem nada a ver com ele também ser parcial é mais difícil, bem mais difícil. Então o Sérgio Moro não queria isso. E o Rodrigo Maia desceu ao plenário só para votar isso, sabendo que ia ganhar ganhou por mais de 300 votos de diferença. Ele sabia que ia ganhar, mas ele foi lá para mostrar, eu estou contra você. Ok. Depois, retiraram o excludente de ilicitude, que era a licença para a polícia matar. O Sérgio Moro insistiu. Sérgio Moro, a gente não vê a agenda do Sérgio Moro, você não vê. Eu comecei a acompanhar para fazer esse vídeo e comecei a acompanhar para ver a movimentação. O Sérgio Moro se reuniu com líderes de quase todos os partidos. De todos os partidos de direita, ele se reuniu com os líderes. Se reuniu com deputados, com senadores. Por que com senadores se é votado na Câmara?
porque os senadores também têm influência nos deputados, são todos do mesmo partido, são colegas. Então ele se reuniu com senadores, com ministros, com todo mundo, ele foi fazer política. E o que aconteceu? Tiraram o excludente de licitude. Tchau! Outro ponto, segundo ponto que o Sérgio Moro queria, ele fazia questão, era a prisão em segunda instância. Estava no meio do projeto. Tanto se fala da prisão em segunda instância que agora está caindo, e estava no projeto anticrime do Sérgio Moro. Tiraram, tchau, não passou. Outra derrota grande. Tinha outra coisa que o Sérgio Moro colocou, que se chama plea bargain, vem dos Estados Unidos. Até o termo ele é americanizado. Sérgio Moro, né? Ah, então, capacho. Pois bem, o plea bargain é o seguinte, alguém cometeu um crime grave e se diz, não, eu sou inocente, sou inocente, sou inocente. Aí a justiça fica perdendo tempo. Essa é a teoria, ok? Vou explicar a teoria depois a prática. A justiça fica perdendo tempo, investigando, e aí o cara é condenado e fica 30 anos de prisão para você. Plea bargain é o seguinte, se o cara falar, não, fui eu mesmo, se ele confessar, a pena dele diminui. Ó, você confessa, você vai ficar só 20 e não 30. Ok, essa é a teoria, parece legal, faz com que os processos sejam mais rápidos, mas nos Estados Unidos estão querendo tirar isso faz muito tempo. Tem muitos movimentos para tirar isso, porque há centenas de milhares de casos em que a pessoa é inocente, mas a justiça é seletiva, a justiça está sempre contra os pobres, contra os negros, e a pessoa fica sem saída. Mesmo sendo inocente, a pessoa não pode lutar pela inocência, porque a pessoa é obrigada a confessar, para ficar menos tempo na cadeia. E tem uma outra coisa, se a pessoa confessou uma vez, mesmo que não tenha querido confessar, que seja sob pressão, às vezes a pessoa fica em depoimento, pressão psicológica, a pessoa fica 24 horas em depoimento, sem dormir, sem comer direito, aí o cara vai lá, nem sabe o que está falando mais e confessa um crime que a pessoa alega que não cometeu. Já era, acabou. Daquele momento em diante não tem como voltar atrás. Tá lá o plea bargain. É isso. Sérgio Moro queria trazer isso para o Brasil. Isso ia dar em tanta injustiça. Se num país de primeiro mundo, com instituições sólidas como os Estados Unidos, isso acontece, imagina no Brasil. Não ia dar certo, é claro que não ia dar certo. E outra coisa, mesmo se você pensar, imagina se desse certo. Aí imagina um cara que matou 10 pessoas, ele confessa inocente, a pena dele cai muito, ele fica menos tempo na cadeia. Também não é legal. Então, investiga e vê se o cara é inocente ou não. No Brasil, a justiça já funciona ruim. Imagina, uma coisa dessa, vai ter gente que vai confessar sem ter cometido crime, vai ser obrigado a confessar e tudo mais. Tiraram isso do projeto de lei do projeto anticrime do Moro. Tiraram completamente. Então, o Sérgio Moro teve derrotas sucessivas e foi emblemático o Rodrigo Maia descer para votar, que ele nunca faz isso, porque não é necessário que ele faça isso. Ele só faz se ele realmente quiser mostrar, e ele quis mostrar para o Sérgio Moro, ó, derrota, você foi derrotado. Melhor, 2 dias depois, o Rodrigo Maia foi para a Argentina com outros deputados, um grupo pequeno de deputados, eram 7, 8, e entre eles estava o Paulo Pimenta, então estava lá o Rodrigo Maia ao lado do líder do PT. E não tinha líder do PSL ali, só do PT. Aí já é outra coisa. E eles viajaram juntos, foram à Argentina, visitar o presidente de esquerda da Argentina, que o Bolsonaro disse que não iria à posse dele, que o Bolsonaro se recusou a dar os parabéns pela vitória e que o Bolsonaro disse não votem nele. Então, foram visitar um desafeto do Bolsonaro, o Rodrigo Maia, junto com o Paulo Pimenta e alguns outros deputados. Tinha lá gente do PCdoB, tinha gente do PDT, enfim. Outro ponto emblemático. O Rodrigo Maia está se posicionando de um lado contra Sérgio Moro e Bolsonaro. Veja bem, na ala econômica, ou seja, reforma da Previdência, reforma tributária, são todos juntos. Porque o que eles querem é sacanear o povo brasileiro. Mas, quando eu digo todos juntos, eu digo Rodrigo Maia, Sérgio Moro, Bolsonaro. Mas, na área política, o Rodrigo Maia se posiciona agora completamente contra Bolsonaro e Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, como se não bastassem as derrotas dele, a Lava Jato está sofrendo ataque atrás de ataque. Além das sentenças que estão sendo anuladas, ainda tem os procuradores, que agora o Januário Paludo, o procurador mais velho, patrono da Lava Jato dos procuradores, ele está sendo processado, investigado por corrupção, por receber propina. Está começando a sair coisa pesada da Lava Jato. Dizem boatos, aí não sei, eu nem gosto de falar boatos, mas dizem. E eu até acredito, só vou falar porque eu acredito,
que a Vaza Jato só deu uma parada porque estava vindo coisa muito pesada e que vão investigar. E que se forem investigar é melhor que não vaze, porque quando vem a público, o pessoal começa a obstruir prova, todo mundo começa a falar disso, começa a ter pressão externa de todos os lados, tanto do lado criminoso quanto do lado que quer que os criminosos vão para a cadeia. Os dois lados começam a pressionar. E que por isso não veio a público. É o que dizem. Eu não sei, mas eu acredito nisso. Porque o Glenn Greenwald falou, o mais pesado vai vir em novembro, vai vir em outubro. Ele falou isso em agosto. No comecinho da Vaza Jato ele começou a falar isso. Só que tem uma coisa que ninguém percebeu. Quando o Sérgio Moro pegou o hacker e pegou as mensagens, o STF pediu a cópia das mensagens. Porque o Sérgio Moro teve o disparate de ligar para várias pessoas, para vários políticos, dizendo, tinha mensagem sua, mas tá comigo. Aí o que aconteceu? Todo mundo ficou bravo. Então falou, quê? É um tipo de chantagem? Você quer dizer que você tem minhas mensagens? Eu não tenho nada a esconder, não. Aí vários políticos começaram a falar, eu não tenho nada a esconder, tudo mais. Mas o que acontece? O STF pediu as mensagens, porque o Sérgio Moro queria apagar todas, lembra? Porque ele queria apagar, que tem crime ali. E o Sérgio Moro está envolvido. Não só ele, todos os procuradores da Lava Jato. E agora o STF tem isso. E o STF, com posse disso, tem a certeza que eles estão investigando. E eu falei ontem, veja o meu vídeo de ontem. As propinas na Lava Jato, qual era o esqueminha da Lava Jato. Falei tudo isso ontem, a denúncia do Tacla Duran, as conversas do Dário Mestre dizendo que pagava propina, $50 mil por mês, pro Januário Paludo, que é o procurador patrono mais importante da Lava Jato. O Tacla Duran mostrando a conversa de que o sócio da esposa do Moro pedia dinheiro em nome do juiz e dizendo que o DD, só tem um DD na Lava Jato, o DD ia avalizar, ou seja, o DD ia dar a palavra final sobre o acordo, ia assinar embaixo. DD só tem um, chama Deltan Dallagnol. Pode ser outro DD? Pode, mas na Lava Jato só tem uma pessoa cujas iniciais começam com DD. Veja bem, isso tudo deve estar nas mensagens. E o STF tem posse disso. Tem a certeza que está sendo investigado. E talvez por isso a Vaza Jato tenha dado uma parada, porque se todo mundo souber vai ter pressão. Mas o problema não é a pressão que nós vamos fazer para que seja investigado e para que prendam. É a pressão que os amigos dos criminosos vão fazer para que não seja investigado e para que não se prenda ninguém. Então essas coisas ocorrem em sigilo total. É isso. Por isso que eu, Thiago, acredito nessa hipótese. É outra derrota para o Sérgio Moro. A Lava Jato está sofrendo derrota atrás de derrota no STJ e no STF. O Sérgio Moro vai murchar. Hoje saiu uma pesquisa da Veja mostrando que o Bolsonaro e o Moro têm mais popularidade que o Lula. E que em eleição direta, o Lula, em primeiro turno, ganharia do Moro, mas em segundo turno perderia do Moro e do Bolsonaro. Eu, particularmente, eu não acredito nas porcentagens, mas tá por ali mesmo. Eu não acho que o Lula tenha mais popularidade que o Bolsonaro. Sai da bolha, a gente vai ver que tem muita gente jovem que não viveu a época do PT, ou que era muito criança e não lembra, e qual é a informação que eles têm? É que o Lula é ladrão, que o Lula estava preso e que o Bolsonaro é o mito, que ia acabar com a petralhada. Então, essa galera que na época do PT não votava, que eram crianças, hoje eles já têm 15, 16, 17 anos. Os que têm 15, 14 vão votar na eleição que vem. Quem tem 14 anos vota na eleição que vem. Então, os que têm 16, na eleição passada tinham 15, no ano passado, não votaram. Mas essa galera está crescendo e o PT não chega nessas pessoas. Eu falei isso ontem, a esquerda não chega neles. Então, eu acredito que esteja por ali mesmo. A popularidade do Lula, do Bolsonaro e do Moro estejam assim em empate técnico. Talvez com vantagem em confronto direto para o Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro está desidratando. E ele está sofrendo derrota atrás de derrota. E ele provou que ele não é um grande político. Que ele fez as reuniões com todo mundo e sofreu uma paulada no projeto anticrime. Paulada. Para piorar, o Senado e a Câmara não entraram em acordo sobre as PECs e os projetos de lei da prisão em segunda instância, que estão fazendo só para tentar prender o Lula. Estão fazendo só para isso. Não entraram em acordo. O Rodrigo Maia falou hoje, outra coisa. Falou hoje, a Câmara dos Deputados não é tribunal de ação penal. A gente não tem que ficar decidindo esse tipo de coisa. Vai ficar para março. E olhe lá. O Senado está tentando votar uma alteração no Código de Processo Civil, mas não passa, não vai passar porque o STF vai barrar, porque a Constituição está acima, e a Constituição diz que a prisão,
que a pessoa é inocente até o trânsito em julgado. Então o Código de Processo Penal não pode dizer que a pessoa pode ser presa antes disso. Fica incongruente, eles ficam em conflito e o STF vai acabar anulando. É isso, são derrota atrás de derrotas do Sérgio Moro, da Lava Jato e eu falei, a casa vai cair. A gente tem que ter calma. Calma. Eu falava aqui, o Lula vai ser solto, o Lula vai ser solto. Não acreditavam, eu lia centenas de comentários todos os dias. Eu lia falando, Thiago, você está delirando. Ah, Thiago, você engana as pessoas falando que o Lula vai ser solto, ele nunca vai ser solto. Um belo dia, tá lá o Lula dançando lá, eu vi o vídeo do Lula dançando, solto, livre, leve e solto. Tá aí, calma, a casa vai cair para essa galera. Mas as coisas demoram e a gente não pode esmorecer e nem parar de lutar. Continue lutando. Uma maneira de lutar é se inscreve no canal. Se chegou até aqui, de graça, só clicar em inscrever se não for inscrito. Se não curtiu o vídeo ainda, curte, comenta, compartilha também, que também é de graça compartilhar, não paga nada. E é isso, gente. Falou!